Olá, Giovana aqui, bem-vinda ao capítulo 4, Superando o Tempo. Muito já foi escrito sobre a importância de se permanecer no presente. Eu poderia citar estatísticas de tudo, desde dirigir distraidamente até divórcios, para sustentar a noção de que as pessoas realmente têm dificuldades de permanecer no momento presente. Permita-me fazer um acréscimo a esse corpo de conhecimento, expressando o conceito em termos quânticos. No presente, todos os potenciais existem no campo. Quando permanecemos presentes, quando estamos no momento, podemos nos mover além do espaço e do tempo e podemos transformar qualquer um desses potenciais em realidade. Porém, quando estamos atolados no passado, nenhum desses novos potenciais existem. Você aprendeu que, quando tentam mudar, os seres humanos reagem de forma muito parecida a viciados, pois ficam viciados em estados químicos de ser que são familiares. Você sabe que quando tem um vício é praticamente como se seu corpo tivesse uma mente própria. À medida que eventos passados desencadeiam a mesma resposta química que a do incidente original, seu corpo pensa que está vivenciando novamente o mesmo evento. Uma vez condicionado a ser a mente subconsciente ao longo desse processo, o corpo assume o lugar da mente. Ele se torna mente e, portanto, pode, de certo modo, pensar. Eu comentei como o corpo torna-se a mente devido ao ciclo de pensar e sentir, sentir e pensar. Mas existe uma outra maneira para isso ocorrer, baseada nas memórias passadas. Funciona assim: você tem uma experiência que tem uma carga emocional. Daí você tem um pensamento sobre esse evento passado específico. O pensamento torna-se uma memória que então reproduz reflexamente a emoção da experiência. Se você fica pensando nessa memória repetidamente, ela e a emoção fundem-se em uma só, e você memoriza a emoção. Dessa maneira, viver no passado torna-se um processo mais subconsciente do que consciente. Memorizando emoções. Pensamento, memória, emoção. Pensamento é a memória, emoção. Emoção memorizada. O subconsciente abrange a maioria dos processos físicos e mentais, ocorridos abaixo de nossa percepção consciente. Grande parte dessa atividade envolve manter o corpo em funcionamento. Os cientistas referem-se a esse sistema regulador como sistema nervoso autônomo. Não temos de pensar conscientemente em respirar, manter o coração batendo, elevar e reduzir nossa temperatura corporal ou em qualquer um dos outros milhões de processos que ajudam o corpo a se manter em ordem e se curar. Penso que você pode ver o quanto é potencialmente perigoso cedermos o controle de nossas respostas emocionais diárias às nossas memórias e ao ambiente, a esse sistema automático. Esse conjunto subconsciente de respostas rotineiras é comparado a um sistema de piloto automático ou então a programas rodando em segundo plano no computador. O que essas analogias tentam transmitir é a noção de que existe algo abaixo da superfície de nossa consciência que está no controle de nosso comportamento. Como exemplo, para reforçar esses pontos, imagine que quando jovem, você chega em casa um dia e encontra seu animal de estimação favorito morto no chão. Cada impressão sensorial dessa experiência seria, como a expressão sugere, gravada a fogo em seu cérebro. Essa experiência deixaria cicatrizes. No caso de experiências traumáticas como essa, é fácil entender como tais emoções podem se tornar respostas memorizadas e inconscientes aos lembretes de seu ambiente, de que você perdeu um ente querido. Agora você sabe que quando pensa naquela experiência, você cria as mesmas emoções em seu cérebro e em seu corpo, como se o evento estivesse ocorrendo outra vez. Basta um pensamento disperso ou uma reação a algum evento do mundo externo para ativar esse programa e você começa a sentir a emoção do luto passado. O gatilho pode ser ver um cachorro parecido com o seu ou visitar um lugar onde levou seu cãozinho. Independentemente do dado sensorial, ele ativa uma emoção. Esses gatilhos emocionais podem ser óbvios ou sutis, mas todos afetam o nível subconsciente e antes de conseguir processar o que ocorreu, você retorna àquele estado emocional, químico de luto, raiva e tristeza. Quando isso ocorre, o corpo controla a mente. Você pode usar sua mente consciente para tentar sair desse estado emocional, mas invariavelmente você se sente como se estivesse descontrolado. Pense em Pavlov e seus cães nos anos 1890. O jovem cientista russo prendia alguns cachorros a uma mesa, tocava uma campainha e depois servia uma refeição substanciosa. Com o tempo, após expor os cães repetidamente aos mesmos estímulos, ele simplesmente tocava a campainha e os cachorros salivavam em antecipação.
Isso é chamado resposta condicionada e o processo ocorre automaticamente. Por quê? Porque o corpo começa a responder de forma autônoma. Pense em nosso sistema nervoso autônomo. A cascata de reações químicas desencadeada em instantes altera o corpo fisiologicamente e ocorre de forma bastante subconsciente, com pouco ou nenhum esforço consciente. Esse é um dos motivos porque é tão difícil mudar. A mente consciente pode estar no presente, mas o corpo-mente subconsciente está vivendo no passado. Se começamos a esperar que um evento futuro previsível ocorra com base em uma memória passada, somos iguais àqueles cães. Uma experiência envolvendo determinada pessoa ou coisa em determinado local e momento do passado, automaticamente ou autonomamente provoca em nós uma resposta fisiológica. Quando rompemos os vícios emocionais enraizados em nosso passado, não existe mais estímulo que nos faça retornar aos mesmos programas automáticos do antigo eu. Começa a fazer sentido que, embora pensemos ou acreditemos estar vivendo no presente, existe uma boa possibilidade de que nosso corpo esteja no passado. Emoção, humor, temperamento e traço de personalidade. Condicionado o corpo a viver no passado. Condicionando o corpo a viver no passado. Infelizmente, para a maioria de nós, como o cérebro sempre funciona por repetição e associação, não requer uma grande trauma para se produzir o efeito de o corpo tornar-se a mente. Os mais ínfimos gatilhos podem produzir respostas emocionais que parecem fora do nosso controle. Por exemplo, você está dirigindo para o trabalho e para na cafeteria de sempre, que está sem café de avelã, seu favorito. Desapontado, você resmunga para si mesmo como uma empresa desse tipo não consegue manter em estoque um tipo de sabor tão popular. No trabalho, você se irrita ao ver um carro na sua vaga preferida do estacionamento. Ao entrar em um elevador vazio, fica exasperado ao descobrir que uma pessoa antes de você apertou todos os botões. Quando finalmente entra no escritório, alguém comenta: "O que aconteceu?" Você parece meio abatido. Você conta o ocorrido e a pessoa se solidariza. Você resume: "Estou mal-humorado, mas vou superar." A verdade é que não vai. O humor é um estado de ser químico, geralmente breve, que é a expressão de uma reação emocional prolongada. Algo em seu ambiente, neste caso, a incapacidade do barista em atender suas necessidades, seguida de aborrecimentos menores, dispara uma resposta emocional. As substâncias químicas da emoção não se exaurem instantaneamente, de modo que os efeitos duram um tempo. Chamo isso de período refratário, o período após a liberação inicial e até a diminuição do efeito. É óbvio que, quanto maior o período refratário, maior o tempo que você experimenta esses sentimentos. Quando o período refratário químico de uma reação emocional perdura de horas a dias, trata-se de um humor. O que ocorre quando um humor recentemente desencadeado perdura? Você ficou meio desanimado desde aquele dia e agora olha ao redor durante uma reunião com a sua equipe e tudo que pensa é que a gravata de uma pessoa é horrível e que a voz anasalada do seu chefe é pior do que o som de unhas arranhando um quadro negro. A essa altura você não manifesta apenas um humor. Você está refletindo um temperamento, uma tendência para a expressão habitual de uma emoção por meio de certos comportamentos. Temperamento é uma reação emocional com um período refratário que dura de semanas a meses. Por fim, se você mantém o período refratário de uma emoção por meses e anos, essa tendência transforma-se em traço de personalidade. Nesse ponto, as demais pessoas o descreverão como amargo, ressentido, zangado ou crítico. Nossos traços de personalidade, portanto, frequentemente têm base em nossas emoções passadas. Na maior parte do tempo, a personalidade, o modo como pensamos, agimos e sentimos, está ancorada no passado. Assim, para mudar nossa personalidade, devemos mudar as emoções que memorizamos. Temos de sair do passado. Crie diferentes estados de ser. Não conseguimos mudar vivendo no futuro previsível. Há ainda outra maneira de ficarmos presos e coibirmos a mudança. Também podemos treinar o corpo para ser a mente, a fim de vivermos em um futuro previsível, baseado nas memórias do passado conhecido, e com isso, de novo, perdemos o precioso momento do agora. Como você sabe, podemos condicionar o corpo a viver no futuro. Claro que esse pode ser um modo de melhorarmos nossa vida. Quando fazemos uma escolha consciente de focar em uma nova experiência desejada, como minha filha fez quando criou seu trabalho de verão na Itália,
Verão na Itália. Conforme demonstrado pela história dela, se focarmos em um evento futuro planejado e então planejarmos nossos preparativos ou comportamento, haverá um momento em que estaremos tão claros e focados nesse futuro possível que nossos pensamentos se tornarão experiência em si. Uma vez que o pensamento se torna experiência, o produto final é uma emoção. Quando começamos a experimentar a emoção daquele evento, antes de sua possível ocorrência, o corpo, na condição de mente inconsciente, começa a responder como se o evento já estivesse se desenrolando. Por outro lado, o que acontece se começamos a antecipar alguma experiência futura indesejada ou ficamos até mesmo obcecados com o pior cenário baseado na memória de nosso passado? Ainda estamos programando o corpo para experimentar um evento futuro antes que ocorra. Agora, o corpo não está mais no momento ou no passado. Está vivendo do futuro, mas no futuro baseado em alguma construção, algum construto do passado. Quando isso ocorre, o corpo não reconhece a diferença entre o evento de fato acontecendo na realidade e o que estamos cogitando mentalmente. Como estamos preparando o corpo para ser energizado pelo que quer que esperamos que possa ocorrer, ele começa a se aprontar. E de forma muito real, o corpo está no evento. Aqui está um exemplo de viver no futuro com base no passado. Imagine que você é convidado para dar uma palestra para 350 pessoas, mas tem medo do palco, baseado em memórias de desastres ao falar em público no passado remoto. Sempre que pensa na palestra vindoura, você se visualiza gaguejando e perdendo a linha de raciocínio. Seu corpo começa a responder como se o evento futuro estivesse se desenrolando no presente. Seus ombros ficam tensos, o coração dispara e você sua muito. À medida que você antecipa esse dia pavoroso, faz com que seu corpo já viva aquela realidade estressante. Envolvido e obcecado pela possibilidade de falhar de novo, você fica tão atento a essa realidade esperada que não consegue se concentrar em qualquer outra coisa. Sua mente e seu corpo estão polarizados, movendo-se do passado para o futuro, indo e vindo. Como resultado, você nega a si mesmo a novidade de um maravilhoso resultado futuro. Como, por exemplo, o mais universal de viver em um futuro previsível, digamos que por muitos anos você acorda a cada novo dia apenas para deslizar automaticamente para o mesmo velho conjunto de ações inconscientes. O corpo está tão acostumado a antecipar a execução de seus comportamentos diários que vai de uma tarefa para outra quase que mecanicamente. Tem que alimentar o cachorro, escovar os dentes, vestir as roupas, fazer chá, levar o lixo para fora, pegar a correspondência. Você entende a ideia. Embora possa ter acordado com o pensamento de fazer algo diferente, de alguma maneira você se descobre fazendo as mesmas velhas coisas como se simplesmente seguisse a correnteza. Depois de você ter memorizado esses tipos de ação por 1 ou 2 décadas, seu corpo ficou treinado para continuamente ansiar por fazer essas tarefas. De fato, foi subconscientemente programado para viver no futuro e assim permitir que você durma ao volante. Poderíamos inclusive dizer que você nem está mais dirigindo o carro. Agora seu corpo não pode existir no momento presente. Ele está preparado para controlar você, rodando uma série de programas inconscientes, enquanto que você relaxa e permite que ele rume para algum destino conhecido e enfadonho. Superar seus hábitos praticamente automáticos e não mais antecipar o futuro exige a habilidade de viver com mais grandeza que o tempo. Voltaremos a isso mais adiante. Vivendo no passado, que é o seu futuro. Aqui está outro exemplo que demonstra como emoções familiares criam um futuro correspondente. Você é convidado para o churrasco de um colega de trabalho no 4 de julho. O esperado é que todo mundo do seu departamento compareça. Você não gosta do anfitrião, ele se acha o máximo e não tenta esconder isso de ninguém. Todas as vezes em que foi à casa dele, você acabou tendo uma péssima experiência com um cara irritando, de todas as formas. Agora que está dirigindo para a casa dele, tudo em que você consegue pensar é que na última festa ele interrompeu a refeição para que pudesse presentear a esposa com a nova BMW. Você tem certeza, como falou a semana inteira para a pessoa com quem se relaciona, que será um dia desgraçado. E é exatamente o que acontece. Você passa no sinal vermelho e leva uma multa. Um de seus colegas derrama cerveja nas suas calças e camisa. Um hambúrguer que você pediu ao ponto é servido praticamente cru. Dada sua identidade e seu estado de ser ao ir, como poderia esperar que as coisas fossem de outro jeito?
Você acordou antecipando que o dia estava fadado a ser um show de horrores, e isso se confirmou. Você alternou entre ficar obcecado a respeito de um futuro indesejado, antecipando o que ocorreria em seguida, e viver no passado comparando o estímulo que estava recebendo com o que recebera previamente, de modo que criou mais do mesmo. Se você começar a monitorar e anotar seus pensamentos, vai descobrir que na maioria das vezes está pensando à frente ou olhando para trás. Viva seu novo futuro desejado no presente precioso. Então aqui está outras daquelas grandes questões. Se você sabe que ao permanecer presente e cortar ou podar suas conexões com o passado, pode ter acesso a todos os possíveis resultados no campo quântico, por que optaria por viver no passado e continuar criando o mesmo futuro para si? Por que você não faria o que já tem o poder de fazer? Alterar mentalmente a configuração física de seu cérebro e corpo de modo que você possa ser a configuração física de seu cérebro, de modo que você possa ser mudando antes de qualquer experiência real desejada. Por que você não optaria por viver no futuro de sua preferência, agora, antes do tempo? Em vez de ficar obcecado com algum evento estressante ou traumático que você teme que ocorra em seu futuro, baseado em sua experiência passada, fique obcecado por uma experiência nova e desejada que você ainda não acolheu emocionalmente. Permita-se viver nesse potencial novo futuro agora, a ponto do seu corpo começar a aceitar ou acreditar que você está experimentando as emoções elevadas desse novo resultado futuro no momento presente. Você aprenderá a fazer isso. Lembra quando eu disse que minha filha precisava viver sua vida presente como se já tivesse as experiências do ótimo verão na Itália? Ao fazer isso, ela estava transmitindo para o campo quântico que o evento já havia ocorrido fisicamente. As pessoas mais fantásticas do mundo demonstraram isso. Milhares de pessoas supostamente comuns fizeram isso. E você também pode. Você tem toda a maquinária neurológica para transcender o tempo e fazer disso uma habilidade. O que alguns chamariam de milagres, eu descrevo como exemplos de indivíduos dedicados a mudar seus estados de consciência, de modo que seus corpos e mentes não mais são um mero registro de seus passados, mas sim parceiros atuantes dando passos rumo a um novo e melhor futuro. Transcendendo os três grandes, experiências de pico e estados alterados de consciências comuns. A essa altura, você entende que o principal obstáculo para quebrar o hábito de ser você mesmo é pensar e sentir igual ao seu ambiente, ao seu corpo e ao tempo. Obviamente, então, aprender a pensar e sentir ser maior do que os três grandes é seu primeiro objetivo enquanto se prepara para o processo de meditação que aprenderá neste livro. Aposto que em algum momento da sua vida, talvez até frequentemente, você já conseguiu pensar com mais grandeza que seu ambiente, seu corpo e o tempo. Esses momentos em que você transcende os três grandes são o que algumas pessoas denominam estar no fluxo. Há uma série de maneiras de descrever o que acontece quando o nosso ambiente, nosso corpo e nossa percepção da passagem do tempo desaparecem e ficamos alheios ao mundo. Em palestras para grupo mundo afora, pedi a membros do público para descreverem momentos criativos em que estavam tão absorvidos pelo que estavam fazendo ou tão relaxados e tranquilos que pareciam entrar em um estado alterado de consciência. Essas experiências geralmente enquadram-se em duas categorias. A primeira são as chamadas experiências de pico, que consideramos momentos transcendentais quando atingimos um estado de ser que associamos a monges e místicos. Comparados a esses eventos de alta espiritualidade, os outros podem ser mais mundanos, comuns e prosaicos, mas isso não significa que sejam menos importantes. Esses momentos comuns aconteceram comigo muitas vezes, embora não tão frequentemente quanto eu gostaria, enquanto escrevia este livro. Quando sento para escrever, costumo ter muitas outras coisas em mente, minha agenda cheia de viagens, meus pacientes, meus filhos, meus funcionários, o quanto estou faminto, sonolento, feliz. Nos dias bons, quando as palavras parecem fluir, é como se minhas mãos e o teclado fossem uma extensão de minha mente. Não fico ciente de meus dedos movendo-se ou de minhas costas apoiadas na cadeira. As árvores balançando na brisa do lado de fora do meu escritório desaparecem. Aquela leve rigidez no meu pescoço não requer atenção e fico completamente focado e absorto nas palavras na tela do computador. Em algum momento percebo que se passou uma hora ou mais do que pareceu um instante. Esse tipo de coisa provavelmente já aconteceu com você. Talvez, enquanto estivesse dirigindo, assistindo um filme,
jantando em boa companhia, lendo, tricotando, tocando piano ou simplesmente sentado em um local tranquilo ao ar livre. Não sei você, mas eu costumo me sentir maravilhosamente renovado após vivenciar um desses momentos quando meu ambiente, meu corpo e o tempo parecem desaparecer. Eles nem sempre acontecem enquanto escrevo, mas após concluir meu segundo livro, constatei que eles ocorrem com maior frequência. Com a prática, adquiri a capacidade de assumir o controle, de modo que essas experiências de estar no fluxo não são tão acidentais ou inesperadas como no início. Superar os três grandes para facilitar a ocorrência destes momentos é essencial para você perder a cabeça e criar uma nova mente. E aqui a gente finaliza o capítulo 4. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.